Páscoa, ceia do Senhor e o lava-pés. Será que é necessário nós, como cristãos, em nosso tempo, guardar essa festa, essa cerimônia? Qual a importância, se é necessário? Qual a importância disso? A origem dessa Páscoa, a origem desta ceia, está em Êxodo capítulo 12, verso 1. Aqui nós entendemos que havia... Eu vou ler com vocês para nós entender melhor. Capítulo 12, verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e também com ervas amargosas o comerão. Aqui nós vemos 3 ingredientes. O cordeiro sem defeito, sem mácula alguma. Não podia ser manco ou cego ou doente, tinha que ser perfeito, porque era um símbolo de Jesus. Vimos também aqui o pão sem fermento, pão ázimo, chamado aqui, né? O fermento representa o pecado e o pão representa o corpo de Cristo, que ia ser oferecido na cruz do Calvário, assim também como aquele cordeiro, né? No símbolo de Jesus, que ia ser oferecido na cruz do Calvário. João Batista olhou para Jesus e falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus falou: Eu sou o pão que desceu do céu. Entendeu? E detalhe, a ervas amargas representa o sofrimento que eles passaram lá no Egito, na escravidão. Prosseguindo, para nós continuar a aprender esse assunto. Verso 25. Verso 25. Assim diz: E acontecerá que quando o entrardes na terra que o Senhor vos dará, a Canaã terrestre, né? Como tem dito, guardareis este culto, esta cerimônia. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, lembra que serviria de memorial? E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Então, aquele sacrifício daquele cordeiro, aquela cerimônia, representava ali a libertação do cativeiro. Ia servir de memória para as gerações futuras, da libertação que Deus fez com o seu povo no passado, ali através de Moisés e Arão. É um símbolo também para os nossos dias. Hoje o sacrifício de Jesus nos lembra da libertação do cativeiro do pecado. O sacrifício de Jesus é um símbolo da libertação, é para nos fazer lembrar da libertação do cativeiro do pecado. Olha só que interessante. No livro de Marcos, essa Páscoa, esse sacrifício de cordeiros é substituído somente pelo pão sem fermento e o vinho, que nós vamos ver que representa o sangue de Cristo. E agora o cordeiro pascual não precisa mais ser oferecido, porque foi cumprido em Cristo Jesus. Agora somente o pão sem fermento e o vinho. Vamos ver? No livro de Marcos. Marcos diz assim, ó. Deixa eu só conferir aqui. Marcos. Capítulo 14, verso 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, assim também, né, o pão, né? E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando, o partiu e deu-lhe, e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. Verso 23. E tomando o cálice, e dando graça, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo, e não bebereis mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus, meu Pai. Então agora é instituída, né, a ceia do Senhor. Não tinha mais agora o cordeiro, tinha só o vinho e também o quê?
o pão, sem fermento, que representava o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Agora, em João, há um detalhe interessante. Em João, um detalhe que nós não podemos esquecer jamais. Além do pão, tinha também agora o lava-pés. O lava-pés, qual a finalidade dele? Vamos ver aqui. Capítulo 13 de João. Evangelho de João. Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? 6, verso 6. Aproximou-se, pois, Simão, li agora, verso 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. 8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar, não tens parte comigo. Verso 10. Disse Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui nós vemos uma reflexão a respeito do verso 8. Pedro disse que então lava meu corpo todo. Aí Jesus foi e falou: Não, seu corpo todo já está limpo. Agora só precisa lavar a parte que está suja, que é os pés. E nem todos estão limpos, que era uma simbologia de Judas, né? Judas não estava limpo ainda, ele estava querendo trair Jesus. E no verso 12: Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chameis mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. 14. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós os deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Entendeu? Então, agora foi instituída o lava-pés. Qual é a finalidade do lava-pés? Para quebrar o desejo maligno, para quebrar a exaltação própria, a exaltação do eu. Pedro, ele estava um pouco exaltado. Cada um ali se discutiam quem ia ser o maior no reino de Deus. Aí Jesus agora colocou a ceia, o lava-pés, para que eles pudessem ver que o menor era o maior no reino de Deus. Aquela pessoa humilde era considerada maior no reino de Deus. Os exaltados eram considerados menor no reino de Deus. Entendeu? Então hoje nós também precisamos cumprir isso aqui. Em referência à ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, só para concluir a nossa reflexão aqui, o apóstolo Paulo nos diz assim, ó, capítulo 11, verso 23. Deixa eu ver se é isso mesmo, só para a gente conferir. Não, capítulo 11, 23 mesmo. Eu acabei errando aqui. Estava citando o capítulo 10, verso 23. Não, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Do seu sacrifício, do que ele fez por nós, do seu perdão. Então, todas as vezes que nós tomamos, nós lembramos ao mundo que Jesus morreu por nós, que Jesus perdoou nossos pecados. E, portanto, precisamos nos santificar cada dia. Então, não deixamos de congregar, não deixamos de praticar essas cerimônias, essa simbologia, porque Jesus requer de nós. Tudo isso representa o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a libertação do pecado que ele fez por nós. Agora, existem muitas denominações que estão usando agora o vinho fermentado. Não é certo, porque o fermento, como eu falei, como a Bíblia falou, representa o pecado. E o pão fermentado? A mesma coisa, representa o pecado. E Jesus é um ser puro, não pode ser comparado a pecado. Então que Jesus nos abençoe e nos guarde e nos dê sua paz. Amém.